boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria receber todos vocês hoje aqui na nossa aula, né? Na nossa aula de hoje, o take 2 da nossa semana. Hoje nós daremos continuidade, né? Aqueles conteúdos que nós estávamos conversando ontem. E olha que eu fiz um monte de combinado com vocês. Eu espero que vocês estejam lembrando, né? De todos os combinados que eu fiz com vocês ontem. Então vamos entrando, vamos chegando na nossa aula. Já dou a dica para você pegar o seu caderno, pegar o seu material, que eu espero muito que vocês estejam fazendo os seus registros, né? Ontem nós fizemos um retorno, onde nós falamos muitas coisas importantes sobre a linguagem C. Renovando, relembrando conteúdos que nós falamos antes das férias e também dando uns bizus, dando algumas dicas novas, né, para vocês se atualizarem. Então, ontem o nosso foco foi, né, dar uma recapitulada sobre toda a sintaxe da linguagem C, sobre todas as estruturas principais, e o foco foi falar sobre duas funções, né? Duas funções extremamente importantes. Praticamente quase nenhum programa que nós fizemos até agora na linguagem C, nós não utilizamos, né, essas duas funções. Elas praticamente estão presentes em todos os programas, né, em todos os algoritmos que nós criamos, que é a função printf e a função scanf. E o que eu combinei com vocês é que eu queria todo mundo hoje afiado, né? Afiado nessas duas funções. Ninguém pode, né, chegar na aula de hoje tendo dúvida de como é que funcionam essas duas funções, tá certo? Porque esse tempo, ó, já passou, tá? Já passou esse tempo que ninguém entendia como era que funcionava o printf e o scanf. Então, hoje, nós daremos um novo passo, né? Um novo passo aí para a gente conseguir desbravar a linguagem de programação, que é a linguagem C, primeira linguagem de programação que nós estamos aprendendo aqui no nosso curso técnico de informática, e é a primeira de muitos, tá bom? Não se preocupem, porque durante todo o curso não é só a linguagem C que vocês verão e nem aprenderão, né? Não é só essa linguagem que vocês irão aprender. Nós iremos falar sobre muitas outras, tá bom? Só que, como eu conversei com vocês, a C, a linguagem C é importante porque é como se fosse uma mãe, né? Uma mãe para muitas outras linguagens. Então, você que está chegando agora, você que está assistindo às nossas aulas, que no caso, você que vai assistir, né, as nossas aulas de hoje, do turno da tarde, pelo YouTube, já vai entrando, já vai logando, pegando seu material. Os alunos que estão nos polos, né, espalhados por todo o estado do Piauí, também já vão pegando seu material. Já vou pedindo aí a ajuda, como sempre, o apoio super importante dos nossos professores mediadores. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E hoje vamos falar sobre if-else, tá certo? Onde nós iremos fazer várias e várias atividades. Esse assunto também, da aula de hoje, a gente não pode sair dessas 3 aulas sem ter aprendido, né, ter fixado esse conteúdo, tá bom? Tá certo, galerinha? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, ok? A nossa disciplina é Análise Lógica de Programação, como vocês já estão carequinhas de saber. E toda aula, como você já sabe, toda aula tem um objetivo, né? Um dos primeiros objetivos da nossa aula de hoje é reconhecer essas estruturas de decisão. E aí eu quero já deixar, né, um foco bem focado, né, para essas duas palavras aqui. Estruturas, né, esse conjunto de palavras, estruturas de decisão. Essas estruturas de decisão, elas são muito importantes para qualquer uma das linguagens de programação. Qualquer linguagem de programação que você for desbravar, você vai encarar essas estruturas de decisão. E elas são muito importantes. E elas deixam o nosso programa tão
mais bonito, né? Tão mais legal de ser testado, manuseado. A gente consegue fazer muitas coisas diferentes com essas estruturas de decisão. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas, tá certo? Outro ponto importante, né, outro objetivo da nossa aula é que nós iremos realizar exercícios, né, exercícios para desenvolver, sempre com foco em desenvolver a lógica de programação da linguagem C, tá bom? Sempre tentar aí desenvolver esse raciocínio lógico. E como vocês já sabem, eu sempre deixo aqui algo padrão, sempre no início da aula eu deixo o QR Code do grupo do WhatsApp, caso você ainda não esteja fazendo parte, né? Se você é professor mediador, se a sua unidade escolar está começando agora ou ainda não viu esse QR Code, você pode apontar o seu celular para esse QR Code e você será direcionado para o nosso link do WhatsApp. Lembrando, todos esses grupos do WhatsApp, o foco deles é um único, tá? É diminuir aí essa distância entre professor e aluno e também compartilhar materiais, compartilhar conhecimentos, certo? Tirar dúvidas. O foco principal é esse, tá bom? Turma, lembrando aí vocês, ontem nós conversamos bastante sobre essas estruturas, sobre essas funções, e aqui estou trazendo de uma forma bem rápida, tá? Só para vocês refrescarem a mente, para depois vocês não falarem que eu não lembrei vocês, né, da função scanf. Então, a scanf, como nós conversamos ontem, ela é uma estrutura que permite com que eu receba dados externos. Então, toda vez que você entra num site, por exemplo, se esse site ele foi criado ou alguma aplicação foi criada com a linguagem C, e se você adiciona alguma informação naquele aplicativo, provavelmente lá dentro, né, daquele código, você vai estar utilizando um scanf, por exemplo, né? Ele que permite com que o usuário digite algo e aí o computador pega essa informação e guarda lá dentro da variável, certo? E aqui, turminha, o scanf, como nós já sabemos, que ontem a gente aprendeu, quem não sabia aprendeu, quem não lembrava relembrou, né? Tá todo mundo afiado no scanf, no printf, ok? Então, essa aqui é a sintaxe dele, é a estrutura principal. É como nós devemos escrever dentro de um programa na linguagem C, tudo bem? Outro ponto importante, pessoal. Ontem, né, nos nossos últimos minutos, nós discutimos esse ponto específico que nós estávamos analisando, né, linha por linha de código. Esse foi o exercício praticamente que nós fizemos nos nossos últimos minutos de aula de ontem. Então, é importante, né, que você relembre o que nós conversamos. É uma informação importante. Quando nós estamos aprendendo a programar, se a gente fizer esse exercício, né, inverso, de olhar a linha de código e conseguir interpretar o que aquela linha está falando, a gente consegue aprender 2 vezes mais, né? Porque a gente consegue identificar aquele comando, a gente consegue interpretar o que ele está fazendo. Então, isso significa que realmente, né, o conteúdo, a lógica, o pensamento computacional entrou na sua cuca, certo? Ok? Então, aqui, turma, ontem, né, eu até fiz assim, olha, o polo fulano de tal, eu quero que me diga aí o que a primeira linha de código faz, o que a segunda linha de código faz, né? Eu até fiz uma divisão para alguns polos, né, para algumas escolas, algumas cidades, me ajudarem nesse aspecto de tentar identificar o que cada uma dessas linhas de código faz. Eu vou fazer esse exercício hoje de novo, mas eu vou fazer ao longo da nossa aula, que a gente tem aí uma grande estrada ainda hoje para percorrer, certo? Então, hoje, agora nesse momento, eu vou destrinchar com vocês, porque aí, ó, quem deu aí uma, né? Quem se esqueceu, quem não se lembra tão bem, é uma outra oportunidade de você se lembrar,
Tudo certo? Lembrando, turma, algo que eu sempre bato na mesma tecla, é a mesma tecla que eu falo. E é necessário ser repetitivo, sim, quanto a essas dicas. Eu preciso que vocês programem, eu preciso que vocês escrevam os programas que são mostrados na sala de aula, tá bom? Só dá para programar, só dá para aprender a programar programando, não existe como, né? Eu só mostrar para vocês aqui as imagens e vocês conseguirem fixar. E aí, no dia que eu passar um projeto para vocês criarem, vocês vão saber, né? Sem nunca ter treinado. Não tem como, galerinha. Então, eu já conversei com vocês. Pode ser com um papel, uma folha de papel e um lápis. Se você quiser, depois da folha do papel com lápis, passar para o aplicativo e conseguir rodar, né? Tudo certo. Tá bom? Também dá super certo. Então, o importante é que todo mundo consiga treinar. Tá bom? Não importa aí a ferramenta que você utilize. Tá bom? Ó, aqui nessas 10 linhas de código, essas 10 linhas de código, elas estão organizadas, tá? A nossa programação, como nós aprendemos lá nos algoritmos, a programação ela é uma estrutura organizada. Ela tem uma sequência de execução, tá bom? Isso, né? Eu nem conversei com vocês, nem falo tanto sobre isso, porque a gente já conversou tanto sobre algoritmo, que o algoritmo ele é uma sequência, né? Uma sequência de passos bem definidos, que eles não podem ser ambíguos, que eles não podem ser comandos que não sejam tão claros, certo? Então, eu sempre gosto de mostrar para vocês códigos que eles sejam numerados, né? Toda vez que eu consigo colocar os números para vocês identificarem, é muito importante. Se vocês observarem aqui na linha 1, a linha 1, né, lembrando, é a primeira linha de comando, não necessariamente precisa ser essa. Como nós conversamos, isso aqui é um comentário. É um comentário, ele não influi nem contribui em nada dentro do programa, tá? Para a execução, para o funcionamento do programa. Ele influi e contribui para quem vai ler o programa, como no caso vocês, certo? Eu estou colocando aqui na tela, então para vocês conseguirem interpretar melhor essas linhas de código, ter comentários fica mais fácil, né? Fica mais compreensível. Então, galerinha, esse primeiro ponto é o comentário. A linha de número 2, nós temos uma estrutura que ela é bem característica. Nós temos um include, certo? Hashtag, né? Hashtag include, stdio.h, que essa aqui é a nossa biblioteca. Até falei para vocês que a bolsinha é a malinha que vem cheia de funções dentro dessa malinha que ajuda a gente a fazer várias ações dentro do nosso programa. Então, toda vez que eu preciso utilizar uma função, eu necessariamente preciso ter incluído a biblioteca que aquela função está guardada, tá bom? Então, essa daqui pelo menos é a função principal, a biblioteca no caso, principal para você inserir no seu programa da linguagem C. É obrigatória, tá bom? Então, todo programa da linguagem C a gente precisa inserir essa biblioteca. A linha 3 é uma linha vazia, tá? É uma linha vazia. Isso a gente pode fazer sim para deixar a nossa programação uma estrutura mais fácil de ser lida, tá bom? Quando tudo está muito junto, misturado, a gente não consegue ler tão bem. Então, a gente pode fazer isso tranquilamente. A linha 4, nós temos o int_man, que é a função principal. Função principal, int_man. Conversei com vocês que quando eu coloco int, certo? É porque normalmente retorna algo. Quando eu coloco void main, é que não tem nenhum retorno, tá certo? Isso daqui, vocês não se preocupem, tá? Ao longo aí das aulas, a gente vai tendo a compreensão melhor sobre esse aspecto. Mas o importante é que vocês saibam que a função main é uma função principal, não tem como
começar um programa sem ela. A função main ela é tão importante que todos os códigos de programação, normalmente a gente insere dentro, né, entre essas duas estruturas aqui, entre as chaves. Observem que todos os comandos que nós colocamos, eles estão entre essas duas chaves. Literalmente, né, tem uma chave que abre e uma chave que fecha. E todos os blocos, né, todas as linhas de código estão entre essas duas chaves, certo? E aqui nós temos declaração de variáveis, nós temos funções, nós temos várias linhas de código que podem ser utilizados, ok? Então, aqui nós temos, na linha 5, o que é que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos criando uma variável, tá bom? A criação de uma variável. E aí, turma, variável, né? Com certeza, todo mundo já sabe o que é, certo? A gente já conversou isso, ó, muitas vezes, desde praticamente a segunda aula, desde que o curso iniciou, certo? A variável é um local que a gente armazena uma informação. É quando eu crio uma variável, eu estou falando memória RAM, libera um espaço para mim, para eu guardar a informação do meu programa. Então, ela vai e guarda, certo? E cada variável tem um tipo, porque os dados, eles são diferentes. Uma letra, um char, né? Uma letra, um caractere, ela é diferente de um número com valor numérico, certo? Ele é diferente. Então, ele precisa ser de um tipo diferente, por exemplo, tá bom? E ontem nós conversamos que esse tipo, ele também muda o tamanho do espaço que eu guardo na memória. Então, uma variável do tipo int, ela tem um tamanho muito menor do que uma variável do tipo float. E o que é float? É o tipo real, né? Conhecido na matemática como real. Números decimais, né? Que tem casas decimais, ok? Aqui na linha 6 é uma outra variável que está sendo criada, e essa variável ela já é de um outro tipo, é o tipo char, certo? É um caractere, ok? E aqui eu tenho a estrutura do scanf. Aqui é uma instrução, pessoal, que eu sei que eu já conversei várias vezes com vocês, mas é algo muito importante. Não dá de forma alguma para vocês já não saberem mais essa estrutura do scanf. É importante que isso já esteja fixado na mente de vocês, certo? O scanf, ele tem 3 estruturas. Olha aqui, eu tenho a estrutura do scanf, né? Quando eu escrevo scanf, eu abro o meu parêntese, eu coloco aspas duplas. E quem é que vem primeiro? Eu tenho que chamar os identificadores do tipo, de tipo de variável. Os identificadores de tipo de variável. Quem são as duas variáveis? A primeira não é a idade? A idade não é do tipo int? E a segunda variável não é sexo? Que é do tipo char, por exemplo? Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que chamar o identificador. Qual é o identificador que é referente ao int? É o %d. Então, é por isso que aqui, primeiramente, eu tenho %d, por exemplo. Quem é o identificador de tipo do char? É o %c. Por isso que eu coloco %c aqui, ó. Ok? Depois que eu coloquei o identificador de todas as minhas variáveis que eu vou utilizar, eu coloco vírgula e aí eu vou colocar as minhas variáveis que eu criei. Eu vou colocar aqui, ó, a variável idade, sempre tentando colocar em ordem, tá? Se eu coloquei primeiro o identificador de inteiro, coloca então a variável de inteiro. Depois você coloca a variável do outro tipo, ok? E aqui eu fecho parêntese, ponto e vírgula, né? Aqui, pessoal, vocês podem me falar, ah, professora, tá certo, você colocou o nome das duas variáveis, mas lá na linha 8,
tem um caractere especial a mais na frente dessas variáveis, certo? Que é o i comercial. E aí o i comercial, pessoal, nesse caso do scanf, ele precisa ser adicionado. Por quê? Porque aqui, quando eu coloco esse i comercial, eu estou falando para a linguagem C a posição de memória que ele deve guardar aquela informação, né? O endereço lá da variávelzinha, do local que eu guardei um espaço para guardar aquela informação. Então, aqui, turma, o que é mais interessante na linguagem de programação é que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, tá certo? E tudo também tem regras. Então, é tudo muito padronizado. É isso que se chama de sintaxe. Existe uma estrutura específica para todas as coisas. E a estrutura de um scanf é essa, tá bom? Sempre identificador de tipo, vírgula, as variáveis, sempre com o i comercial na frente, para identificar onde é que está o espaço de memória. Tudo bem? E aí, turma, na linha 9 está vazia e na linha 10, como vocês podem observar, é o fechamento, né? Professora, essa chave está fechando o quê? Está fechando qual função? Está fechando a função main. Foi a única função que abriu chave, certo? Porém, nós iremos criar projetos que nós teremos várias e várias aberturas de chave. Então, a gente precisa ter muita atenção. Toda vez que abre uma chave, já fecha logo ela, para você não se esquecer, porque vocês já sabem, o compilador vai ficar ligado no código de vocês. Quando vocês colocam para rodar, ele vai analisar todas as linhas de código. Tá tudo ok? Escreveu tudo certo, colocou todos os pontos e vírgulas, né? Abriu e fechou parêntese, abriu e fechou chaves, então ele libera. Aí você pode falar, ah, professora, o compilador liberou, mas o meu programa não funcionou. O que é que está acontecendo? Então, aí o erro não está mais na sintaxe, aí está na lógica. Aconteceu algum erro de lógica aí, alguma coisa vocês não fizeram certo, tá bom? Tá certo? Então, é por isso que é importante o treino. Ok, galerinha? E aqui, vou até apagar aqui para vocês visualizarem. Isso tudo que eu copiei aqui embaixo, não tem nem problema eu estar apagando não, porque está tudo no código, tá? Tudo isso que estava escrito aqui no slide é justamente o comando da linha 8, tá bom? E aí, turminha, aqui em cima, ó, tem até explicação. Percebam, né? Ó, %d é equivalente à variável idade, né? E o %c está sendo equivalente, né? Está se direcionando à variável sexo, que é do tipo char. Como podemos observar, a cada especificação de formato na cadeia de formatação, corresponde um endereço de uma variável na lista de argumentos, ok? Isso daí está sendo falado a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês, mas com palavras mais bonitas, certo? Ok? Então, vamos aí passar para o restante, né? Para a próxima parte da nossa aula. Outro ponto, um foco aí, foca aqui, certo? É esse operador. Por que que tem um slide só dedicado para ele? Porque ele é importante, viu? Ele é muito importante. Se a gente se esquece desse comercial, o meu programa ele não vai saber onde é que ele guarda a informação, tá? Você pode até ter criado sua variável, mas ele não vai saber qual é o endereço da variável. Tá certo, tem um espaço de memória, mas onde é que ele está? Não sei, porque o programador não colocou, né, o operador de endereço, tá bom? E esse aqui é o mesmo exemplo que eu acabei de explicar para vocês, linha por linha, certo? Combinado? Então, vamos aí passar para a próxima. Essa aqui foi a tabela também, né, que nos últimos minutos de aula, eu até dei um tempinho para vocês, eu falei, olha, pessoal, copiem.
Copiem essa tabela porque vocês vão precisar. Principalmente quando vocês forem criar os projetos, os exemplos, as atividades que eu passo para casa, tá bom? E eu sempre deixo aí bem claro quais são os principais especificadores que nós iremos utilizar. Tem alguns que nós utilizamos bastante, né? Primeiro é o percent-C, ele é um dos que nós utilizamos bastante. O percent-D é outro que nós utilizamos bastante. O percent-S, quando nós formos falar de strings. O percent-F e o percent-L, que é tanto de real como de double. E aí, turma, ao longo, né, das nossas aulas, a gente vai verificando outras situações que nós podemos utilizar esses recursos. Tudo bem? Então, galerinha, falamos aí do scanf. O printf comparado ao scanf é muito fácil, né? Mamão com açúcar. É docinho, docinho, tá? Então, o printf, ontem nós aprendemos que algo a mais sobre o printf. A gente conversou que o printf ele não serve simplesmente para printar algo na tela, né? Para escrever algo na tela, mas ele também tem a capacidade de modificar o formato com que aquele valor está sendo mostrado na tela. E isso nós visualizamos através dos números. Nós podemos aí alterar a forma que o número com casas decimais, ele é escrito na tela, tudo bem? E aí, galerinha, aqui esse slide eu quero que vocês só se relembrem aí a estrutura, a sintaxe de como é que é feito, né, um printf, tá? Ontem a gente desbravou pontinho por pontinho desses. Outra tabela muito importante que eu também deixei até um tempinho para vocês ontem escreverem, né, esta tabela, é a tabela de caracteres de controle. De todas essas tabelas, eu até passei aí para vocês como curiosidade para vocês testarem depois, né, o /A. Quem depois, né, quem conseguiu testar, ou quem ainda não teve tempo, mas quando vocês testarem esse /A, me deem um retorno. Me deem um retorno e me fale o que foi que vocês, né, conseguiram visualizar ou escutar de diferente na sua programação, por exemplo, tá bom? Outro ponto aqui que a gente precisa observar é o /N. Eu pedi para vocês explorarem mais esse recurso, certo? Explorarem mais esse recurso do /N, onde ele acaba saltando a linha. Então, se você está escrevendo, né? Escrevendo uma informação na linha 1, por exemplo, se você coloca /N, significa que você está pulando para a linha 2, tá bom? Ok? Isso ontem também a gente conversou bastante. E esse aqui foi o desafio, né? Eita, que esse aqui foi o desafio final da aula de ontem. Esse daqui foi o desafio final da aula de ontem. Que o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí ontem, eles estavam, né? Acertando tudo, participando demais. Eles me ajudaram ontem e eles foram o meu ponto. Sabe aquele negócio da TV que o pessoal fala assim, não, peraí, deixa eu só confirmar aqui com o meu ponto, né? Quem ontem estava me ajudando bastante era o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí. Eles estavam me ajudando demais, né? Ontem eles estavam, assim, se superando, viu? E eu quero aí que todos os outros polos também comecem a fazer isso, certo? Coloquem as suas perguntas, interajam aqui comigo quando eu passar um desafio para vocês, né? Dá um tempo para vocês responderem, que vocês respondam, certo? Tirem as suas dúvidas, isso é super importante. Ontem, galerinha, o desafio foi o seguinte, né? Eu dei para os polos alguns números, né, de linhas. Falei, olha, o polo fulano de tal vai ficar com a linha tal. E aí eu quero que vocês me digam o que é que esses comandos fazem, certo? E aí, pessoal, esse foi o desafio. Quem consegue ler uma linha de código dessa e falar o que é que ela faz, é porque realmente já está aprendendo linguagem C, tá bom? Turma, aqui ontem eu destrinchei também, né?
com vocês, com a ajuda de vocês, linha por linha desse código. Mas, como recordar é viver, e isso é muito importante para todos nós, principalmente na parte de programação, a repetição é algo muito importante. Para algumas áreas, né, repetir, às vezes, o pessoal, mas repetir de novo. Mas na programação, repetir é essencial, tá bom? Porque quanto mais a gente treina, mais a gente repete, mais o conteúdo fixa na nossa cuquinha, ok? Mais uma vez, primeira linha de código, ó, é o nosso comentário. Segunda linha de código aqui é a inclusão da nossa biblioteca stdio.h. A terceira linha, ontem, né, eu até falei para vocês que aqui é a definição de uma constante. Nós falamos tanto das variáveis, a gente quase não usa constante, né? Mas constante também é um recurso muito interessante, principalmente quando você tem valores fixos. Fixo, por exemplo, 1 metro, né? Qual é o tamanho, na verdade, deixa eu dar outro exemplo. 1 quilômetro, por exemplo, 1 quilômetro, referente a metros, ele tem um valor fixo. Não dá para mudar. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, por exemplo, né? Então, se eu quero fazer um programa que eu preciso fazer a conversão, algo do tipo, eu posso até colocar essa informação já como uma constante. Já defini isso, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, por exemplo. Tá? Então, isso tudo pode ser feito, certo? Aqui, o que foi definido como constante, como um valor que não modifica, é o valor de π, ok? Que aí vocês, com certeza, utilizam aí, os professores de física, com certeza, conversam bastante com vocês sobre isso, né? E aí, galerinha, aqui, nós temos a definição de uma constante. Quem é a constante aqui? A constante, pessoal, é π, PI, tá bom? E o valor? Qual é o valor dessa constante? É 3,1415, tá? Ou 1415, por exemplo, tá bom? Se isso aqui não fosse uma constante, se isso aqui fosse uma variável, provavelmente nós iríamos colocar como? Iríamos colocar float π, certo? Recebe, aí a gente coloca o valor, por exemplo, tá bom? Mas isso aqui é uma constante. Linha 4, função main, função principal. Criou a função main, a partir daí a gente pode colocar os nossos códigos. Vejam aqui, ó, abriu a chave, fechou a chave. Porque isso aqui é um perigo, né? É um perigo esquecer essa chave. Pense numa coisinha que dá dor de cabeça. A gente jura que o código está todo lindo e maravilhoso, às vezes é uma besteira, e o compilador não libera a programação por conta de uma chave, por conta de um ponto e vírgula. Isso acontece demais, tá? Linha 5. Aqui eu estou declarando as minhas variáveis desse meu programa, tá? Eu tenho a variável raio e a variável perímetro, tá bom? Porque o objetivo dessa programação é que ele retorne para o usuário o valor do perímetro de uma circunferência. Então, ao invés de você bater cabeça, né, fazendo seus cálculos, fazendo o cálculo aí do perímetro de uma circunferência, que o seu professor de matemática passou, você fala, não, teacher, eu vou criar um programa, né? Eu vou criar aqui um algoritmo, que já a gente consegue resolver esse problema. E aí você cria, né, a variável raio, que é o que o usuário vai ter que fornecer. Então, sempre para você usar esse programa, o usuário precisa fornecer o valor do raio, ok? A partir do valor do raio, você consegue ter o perímetro da circunferência. Aí, olha aqui, ó, na linha 6, faz exatamente o que eu acabei de falar. Ele pede, ele solicita para o usuário. Qual a medida do raio, né? E aí o usuário vai, digita, né, 4, né? Olha aqui, ó. Ele digitou 4, por exemplo. E aí o que está acontecendo por
trás de tudo isso? O valor digitado vai ser guardado lá na variável raio. E o meu programa sabe disso porque eu não me esqueci de colocar o meu identificador de tipo e muito menos, né, o meu i comercial que identifica o endereço da minha variável. Então, se eu coloquei tudo no scanf, está tudo show de bola. Depois disso, depois que eu tenho a informação do raio, eu vou para a parte do perímetro. O perímetro é uma outra variável. E aí a variável perímetro, ela vai receber o valor que se espera. E observem, né? Observem que aqui eu tenho 2 vezes π vezes o raio. Esse cálculo, para vocês, com certeza já deve ser um cálculo conhecido, tá? Conhecido, certo? Porque senão, se não for, os professores de matemática de vocês até se tremem, né? Então, olha aqui, 2 vezes π vezes o raio. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar 2 vezes. Quem é π? Ah, lá em cima foi definido que π é 3,1415. Vezes o raio. Quem é o raio? O usuário acabou de digitar, tá lá na variável, pega lá. Aí a gente vai lá na variável, pega a informação 4. Certo? Se vocês fizerem essa operação aqui, tá bom? Ela vai dar exatamente o valor que foi fornecido aqui em cima. Então, aqui, turma, no final de tudo isso, no final de toda essa expressão matemática, o resultado que for gerado, o resultado final é que é guardado dentro da variável perímetro. Por que que eu gosto tanto de bater na tecla sobre isso? Porque, às vezes, as pessoas acham que perímetro está recebendo a operação matemática, mas não é. Ele está recebendo só o resultado final. Isso aí já foi motivos de discussões, né? A gente já conversou, tá bom? A gente já conversou sobre isso, então é de extrema importância que vocês fiquem ligados, tá? E aí, no final, o final é o que o usuário espera. Ele espera receber o valor da tal esperada, o tal esperado perímetro da circunferência. Para você saber disso, você precisa fornecer a informação para o usuário na tela, né? Na telinha. Por isso que tudo que você quer mostrar, você usa o printf, tá? Tudo que você quer pegar do usuário, você usa scanf. E tudo que você quer mostrar para o usuário, você usa o printf, tá bom? E aqui a gente coloca uma frasezinha do amor para o usuário que está recebendo essa informação, ele ficar entendendo melhor o que está se passando, né? Então, olha aí, o perímetro da circunferência é, e aí se mostra, né, o que realmente tem aí dentro do perímetro, tá bom? Lembrando, botei uma variável no printf, eu também preciso chamar o meu identificador de tipo, tá bom? É importante, tá? Então, essa aí foi uma super recapitulada das nossas atividades, né, finais de ontem, né? Sempre aí no final da última aula a gente faz o momento de praticar, que a gente pratica, traz questões, e aí a gente sempre gosta de fazer esse retorno, né, para vocês não perderem nada de forma alguma, ok? A função printf, ela permite que os campos de exibição, eles sejam formatados. Isso aqui já não é mistério, mas para ninguém, não é, pessoal? As formatações mais usadas são o preenchimento com 0 à esquerda para inteiros e a especificação do número de casas decimais. Isso aqui também tá ok, porque ontem a gente já conferiu, reconferiu, conversou, discutiu sobre todos esses aspectos, certo? E aqui, turminha, nós temos um exemplo bem legal para mostrar o poder que o printf tem. Tem gente que acha que o printf é só para printar, mas estão muito enganados. Estão enganados demais. O printf serve para muita coisa, pessoal. E um dos pontos principais que o printf serve é justamente para fazer essas alterações do formato da impressão,
tá bom? Então, aqui no primeiro printf, eu estou determinando quantas casas decimais o meu número que está guardado lá em A terá, certo? Então, aqui, ó, eu estou determinando, aqui também eu estou determinando, então eu estou determinando a quantidade, né, de casas, a quantidade de números que será impresso, tá bom? Nesse caso, aqui eu estou determinando quantos números terão, né, de casas, números na parte da direita para a esquerda, ok? Certo? Então, aqui, galerinha, é um outro formato que nós temos. Por exemplo, aqui, no primeiro printf, eu estou falando que ele terá 5, né? Como se fosse 5 dígitos, 5 espaços, tá certo? E eu estou pedindo só para ser o espaço. Então, olha aqui, eu tenho um espaço, né, do dígito 8, eu tenho outro espaço que é do dígito 7, outro espaço do dígito 6. E se vocês observarem, tem tipo um espaço entre os números, tá? E até a última parte final. O outro caractere especial. Aqui, ó, nós temos o espaço que cabe 2 números. É justamente os 2, né, que faltam para dar 5. Já no printf da linha de número 9, ele pede para completar os 6 dígitos com 0. Então, olha aqui, ó, ele fala assim, olha, percent 06, ou seja, vai ter 6 lugares, e aqueles lugares, por exemplo, que eles não forem ocupados por número, você acrescenta 0. E foi o que aconteceu, ó, é o mesmo número, 678, mas para completar 6 dígitos, foi colocado 0, 0 e 0. Tá vendo? E aqui da mesma forma, com B, tá? A gente determina só a quantidade de números e a gente determina quantos números serão impressos, tá certo? Sempre da direita para a esquerda, tá? Note que valores reais são arredondados apenas quando a primeira casa decimal desprezada é igual ou superior a 5. Isso daí, pessoal, é uma regra da matemática. Então, aqui na programação, tudo que você for se referir a cálculo matemático, a expressões matemáticas, sempre a prioridade é sempre respeitar o padrão matemático, tá bom? Então, se lá na matemática você aprendeu que, primeiro, você precisa, por exemplo, fazer uma multiplicação antes de uma subtração, por exemplo, né, em uma única expressão, primeiro é uma multiplicação antes da subtração, você tem que entender que aqui também, quando você for criar programas que usem expressões matemáticas ou qualquer recurso da matemática, sempre vai utilizar o mesmo padrão, tá bom? Até mesmo porque a informática, né, também nasceu da matemática, né? Informática, né? Matemática, tem muito a ver. Então, galerinha, a gente precisa também ter atenção com essas regras, ok? Tudo bem? E aí, pessoal, ó, mais um exemplo para a gente analisar. Vamos analisar porque a gente aprende analisando também, certo? Aqui eu tenho 14 linhas de código. Eu tenho 14 linhas de código. E aqui, galerinha, eu queria saber com vocês. Eu queria saber o que está acontecendo na linha 8 e na linha 9. Vocês conseguem me ajudar? Na linha 8 e na linha 9. Porque as outras linhas é algo muito semelhante a todas as linhas que nós discutimos anteriormente na aula de hoje. Eu queria saber o que está acontecendo, o que é isso aqui, na linha 8 e na linha 9, que eu me esqueci, eu estou precisando do meu ponto, né? Quem será o polo hoje que vai me ajudar para ser o meu ponto, tá bom? Quem é que vai ser o meu ponto hoje? Para me ajudar aí a desbravar as questões, a discutir as questões. Vamos lá. Turma,
Nós falamos sempre, né? Nós falamos sempre da importância da declaração das variáveis. A gente fala muito de declaração de variável, declaração. Mas o que está acontecendo aí na linha 8 e na linha 9? Pessoal que está no YouTube, assistindo a nossa aula no YouTube, pessoal que estão aí ao vivo nos polos. Olha aqui, turminha. Na linha 5 e na linha 6, eu já estou realizando a declaração. Ok? Eu já estou falando, olha, linguagem C, eu estou criando as minhas duas variáveis. Eita, peraí. Chegou um ponto aqui, né? Chegou um ponto aqui, que é o pessoal de... é o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí. Olha aí quem chegou, olha quem chegou. Que coisa boa, né? O meu ponto de ontem voltou hoje de novo. E aí tá me ajudando, me tirando do sufoco, né? O pessoal de São Francisco de Assis do Piauí já colocou aqui, olha, a linha 8 e a linha 9 está definindo o valor das duas variáveis. Rapaz, resposta melhor do que essa eu não podia dar. Eu não podia dar uma melhor explicação do que essa, né? Vou até repetir. Está definindo o valor das duas variáveis. É exatamente isso, né? Exatamente isso. Show de bola. Na linha 5 e na linha 6 eu estou declarando, eu estou criando a variável. E na linha 8 e na linha 9 eu estou definindo um valor para elas. Especificamente eu estou definindo o valor para elas. É exatamente, pessoal, como eu defini, eu não preciso utilizar dois recursos. Vocês percebem que eu estou já fornecendo o valor para a minha variável? Se eu, programador, já forneço o valor para a minha variável, eu estou deixando de usar qual função? Me ajudem aí. Qual é a função que eu estou deixando de utilizar para receber um valor do usuário, já que é eu que estou definindo ele? Já que é eu que estou definindo o valor da variável. Qual é a função que eu estou deixando de utilizar? Essa daí eu jogo para vocês, né? Joguei e aí eu espero que algum polo segure nessa bola que eu estou jogando, tá bom? Quero saber de vocês quem é que vai dar esse retorno. Olha aí. Eita, que o meu ponto, rapaz, meu ponto aqui tá afiado hoje. Meu ponto já me passou. Já informaram que as duas funções que eu estou deixando de utilizar, olha, eu perguntei qual era uma. E eles já me responderam as duas logo. É scanf e printf. Exatamente. Quando eu defino o valor que a minha variável vai utilizar, eu estou deixando de utilizar aquela parte. Qual o valor? Qual o número de andares do prédio, né? Eu estou deixando de utilizar essa parte. Qual a quantidade de andares que o prédio possui, usuário? Me diga aí. Qual é a altura por andar? Eu estou deixando de fazer a pergunta para o usuário, porque eu, como programador, eu já defino essa informação. Então, o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí estão corretíssimos. Eita, que eles estão hoje, viu? Ah, bom, tá bom demais. Eu vou começar a jogar mais questões difíceis, né? Porque parece que tá facinho. Outra questão, né? Outra atividade que eu trouxe para vocês para a gente analisar, para a gente questionar alguns pontos importantes, certo? Aqui, pessoal, tá muito semelhante à questão anterior, só que mais uma vez nós temos uma coisinha diferente, né? Nós temos uma linha de código um pouco diferente, que é uma outra possibilidade, tá? Outra possibilidade. Por que que eu, às vezes, chamo tanto atenção para esse estilo de linha de código? Porque é algo que, às vezes, as pessoas têm medo até de utilizar, né? Receio. A gente pode fazer assim, ou nós podemos fazer diretamente no printf, essa expressão matemática, a gente pode fazer também diretamente no printf, tá?
Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma variável que já foi feita, né? Que já foi desenvolvida, que já foi criada. E eu estou fornecendo para ela um valor que vai depender dessa expressão matemática. E olha o que é interessante. Vocês se lembram lá na regra da matemática que quando eu quero, por exemplo, quero uma média, né? Que é justamente esse cálculo aqui, certo? Imaginei que o aluno tirou, por exemplo, 8, né? Tirou 8 na primeira nota e tirou 7 na segunda nota, por exemplo. Para eu tirar a média, obrigatoriamente, a primeira expressão matemática que eu preciso fazer é a soma desses dois números, certo? Eu preciso fazer a soma. Isso aqui para vocês não é segredo nenhum mais, tá? Obrigatoriamente. Lá na matemática, a gente tem o costume de fazer isso quando a gente quer obrigar que esses dois valores sejam somados, certo? Antes de outra expressão, a gente tem o costume de colocar entre parênteses. E mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês que a regra da matemática, ela se perdura também dentro de uma linguagem de programação, tá bom? Nenhuma linguagem de programação veio para reinventar a matemática, não. Continua da mesma forma, é a mesma regra. Então, aqui eu somo esses dois números, primeiro, né, os dois números que estão dentro do parêntese, e depois eu utilizo o sinal de divisão e divido por 2, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa situação? Porque, às vezes, pode ser que vocês tenham que realizar programas, como, por exemplo, calcular o delta, né? Uma função de segundo grau, por exemplo, que existe toda uma estrutura, uma sequência de cálculo que precisa ser respeitada. E aí você precisa também ter atenção com os parênteses, tá? Para não se perder, tá? Então, regra da matemática, ela é igual aqui dentro também. Ok, galerinha? Essa daqui é a dica para vocês, a dica de hoje. Aqui, observando essa linha de código, né? Essas 16 linhas de código, existe algum aspecto até agora, existe alguma parte da linha de código que está sendo escrita aqui nesse exemplo que vocês ainda não conseguiram compreender? Essa daí é a bola que eu jogo para vocês, certo? E que agora eu preciso que vocês sejam muito sinceros, porque, galerinha, essa aula aqui não é para mim, não. Essa aula aqui, ela está sendo feita para vocês. Então, o objetivo é que ela atenda a necessidade de vocês, certo? Então, se você tem alguma dúvida, até agora, tem alguma linha dessas de código que você não consegue entender, é só você colocar aqui no chat só o número. Não precisa nem falar muita coisa se você for envergonhado. Só coloque o número da linha de código que você não está entendendo, que a gente, né, tira essa dúvida e a gente passa para a próxima etapa. Porque a próxima etapa, que nós iremos falar especificamente sobre as estruturas condicionais, as condicionais, não dá para a gente ter dúvidas sobre esses aspectos, tá? Eu não vou voltar mais, por exemplo, como é que faz uma variável? Não, eu vou falar, criem uma variável, criem uma constante, criem aí uma função que peça um valor. Eu não vou nem falar o nome da função, eu vou falar, olha, crie a função para pedir o valor, crie a variável, certo? Porque vocês já devem reconhecer essas estruturas. Tá certo, galera? Então, eu vou dar aí, enquanto eu estou conversando com vocês, dando bizu para vocês, vocês já vão pensando se tem alguma linha de código dessas que você ainda não entende o porquê que ela está aí. O que é essa linha de código aí? Eu nunca vi na vida, não sei o que está acontecendo. Só uma observação. Essa parte aqui, ó, ela não faz parte da linha de código. Isso daqui é a execução, tá bom?
que eu coloco assim do ladinho para vocês saberem que quando a gente realiza a execução desse programa aparece isso daí, tá bom? Deixa eu dar uma olhada, o pessoal aí do YouTube tá colocando assim, show de bola, né? Então tá tudo ok até agora. Pessoal dos polos, deem um retorno, né? Para que eu possa saber se vocês têm alguma dúvida, têm alguma pergunta. Porque depois daqui é porque tá todo mundo se garantindo, né? Tá todo mundo se garantindo então, certo? Então deixa eu dar uma olhada, se o pessoal tá querendo ver, eita, que o pessoal tá sabendo de tudo, né? Tá certo, ok. Então vamos passar adiante, né, pessoal? Se em algum momento da aula vocês se recordarem ou tiverem coragem de falar, olha, eu não estou entendendo essa linha de código, é só colocar o número, tá bom? Que eu repito, que a gente retorna. E aqui, turma, observem, existem algumas programações que normalmente são colocados mais comentários. Isso aqui é feito para ajudar a pessoa que está lendo o código, tá? Que está lendo o código para ela entender melhor. Então, são dicas, são bizus, tá? São bizus que deixam aí para a gente entender melhor como funciona. Esse daqui é o mesmo... É o mesmo código, tá? É o mesmo código anterior, só que ele tá um pouquinho maior, tá? Então, tudo tranquilo, tudo ok até agora, certo? Deixa eu dar uma olhadinha. É o mesmo, é a mesma linha de código. Outro ponto, pessoal, e aí a partir daqui, né? A partir de agora, nós vamos começar estruturas de controle de fluxo. Nós teremos o nosso intervalo rapidinho, é um mini intervalo. É só para vocês tomarem uma água. E já já a gente retorna para dar continuidade, certo? Nós vamos retornar e vamos começar a falar sobre estruturas de fluxo de dados. Ok? Eu gosto de chamar de condicionais, mas é estruturas de dados, né? Estrutura de controle, de fluxo, tá bom? Então, até daqui a pouco, galerinha. Até já já.